Fala Programa, aqui é o Adriano Alves do IllustraCode e está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como criar um acordeão personalizado a partir do zero, apenas usando as linguagens HTML, CSS e JavaScript. Não vamos usar nenhum tipo de plugin, nem o jQuery ou outro tipo de biblioteca ou frameworks, apenas com HTML, CSS e JavaScript. E esta será a primeira parte, porque eu quero dividir em duas partes, porque agora eu quero apresentar o acordeão de uma forma, e depois na próxima aula eu quero entrar em mais detalhe com novas propriedades e funções de JavaScript que eu quero ensinar para vocês, beleza? Então esta é a primeira parte e na próxima semana será a continuação desta aula. Então o que nós vamos construir? Vamos ver aqui na tela, temos aqui o nosso acordeão, que vai ter 3 seções, que vai ter as 3 seções de título. Se eu clicar no primeiro, ele vai aparecer todo o conteúdo que está dentro desse acordeão, e o ícone ele vai sofrer uma rotação. Em todos os títulos que nós clicarmos, ele vai ter o mesmo efeito. Mas só que nesta primeira aula nós vamos construir isso, porque ao clicar em cada título, ele simplesmente vai mostrar todos. Para ocultar, nós temos que clicar um por um. Então na próxima aula, o que nós vamos fazer? Ao clicar em um, ele vai mostrar o conteúdo que está ali naquela seção. E se eu clicar em outro, ele mostra o próximo conteúdo e vai ocultar o primeiro. Então eu encontrei várias formas de fazer este tipo de acordeão. Não existe a forma correta, existe a forma que vem a funcionar. Então eu vou ensinar de uma forma que eu mesmo criei esse código, não copiei de nenhum lugar, não tirei referência de nenhum lugar. Então nós vamos aprender esse tipo de acordeão e na próxima aula eu vou ensinar em detalhes como fazer aquele acordeão que ao clicar em um, ele é ocultado o outro, beleza? Então agora que vimos o que vamos construir, vamos ver o nosso código. Então temos aqui todos os nossos códigos já criados, temos a parte do CSS. Esta parte aqui de cima eu vou deixar na descrição para você fazer o download desse template, para você usar o mesmo template que eu estou usando, com este fundo escuro, com o logo. E aqui logo abaixo nós temos o script que vai fazer toda a mágica. Mas vamos ver primeiro a parte do nosso HTML. Então aqui temos o nosso container. E dentro desse container vai ter 3 seções, que vai ser um para cada título. Então vamos ter a primeira seção, e dentro nós vamos ter o nosso título, e vamos ter o H3, que é o título de seção 1, e também a nossa imagem, que é o ícone, que ao clicar ele vai fazer aquela rotação de virado para baixo, apontando para o conteúdo. E logo abaixo nós temos o conteúdo que fica oculto, e só vai aparecer ao clicar neste acordeão. E temos a próxima seção e a terceira seção. Agora vamos ver como que vai ser construído os nossos estilos CSS. Temos as propriedades do título, e aqui eu apliquei algumas propriedades do Flexbox. Aqui temos também as propriedades para o nosso ícone, que é bem simples. Aqui com certeza você já conhece, você já tem uma noção boa de CSS, então vai conseguir entender tranquilamente. E aqui temos as propriedades para mostrar e para ocultar o conteúdo. Eu vou usar aqui o view, mas não, eu vou trocar aqui para show, que nós usamos o show. Na hora que tiver show, ele vai mudar para block. E se tiver hide, ele vai ocultar todo o nosso conteúdo. E logo abaixo nós temos os nossos scripts. Então nós vamos aqui criar uma função. Ao clicar sobre o título, ele vai chamar a função click accordion, vai enviar o parâmetro t, que eu vou explicar em detalhes porque eu estou enviando esse parâmetro t. E nós vamos captar a divpy, vamos captar a nossa imagem, que é o ícone, porque nós vamos aplicar novas propriedades ao clicar sobre o título. Vamos captar também o conteúdo. E logo abaixo, o que ele vai fazer aqui? No conteúdo, ele vai captar o último elemento filho. Ele vai fazer uma verificação se existe a classe que tem o valor hide. E se tiver, então ele vai mostrar o conteúdo que estiver dentro desse elemento, e em seguida vai aplicar a rotação na nossa imagem. E se acaso não houver, ele vai fazer o inverso. Então é basicamente isso que nós vamos criar. Então aqui estamos com o nosso template, que eu vou deixar na descrição para você fazer o download, juntamente com o ícone, que é da seta que vai ser aplicado a rotação, beleza? Agora vamos desconstruir o código. Então nós temos aqui o nosso acordeão. E na primeira parte, na primeira seção, então vai estar dentro da div class section. Eu coloquei section 1 aqui, mas não precisa colocar por enquanto, beleza? E em seguida nós temos a barra de título, onde vai ter o nosso título e também o nosso ícone, que vai receber a classe título
e que vai estar dentro dela, vai estar os elementos filho H3 e também a tag IMG, beleza? Que é o ícone. E em seguida nós temos o nosso título, que é o H3, e também o nosso ícone, que é o IMG. E abaixo nós temos o nosso conteúdo, que eu coloquei dentro de uma tag de parágrafo, que vai receber a class hide para ficar oculto. Assim que carregar o documento, esta parte de conteúdo ela vai ficar oculto, beleza? Então agora vamos começar a construção do nosso HTML e aplicar também os estilos CSS. Então aqui dentro de container, eu vou começar a digitar primeiramente a nossa seção, que é a class, vou chamar de section. Em seguida, dentro desse elemento eu vou colocar mais uma div, class eu vou chamar de título. E dentro de título eu vou colocar uma tag H3, que eu vou chamar de seção 1. E como elemento irmão eu vou colocar a nossa imagem, que eu vou colocar o arrow, que é a nossa setinha. Então vamos fechar essa tag. Aqui apareceu essa notificação aqui de erro, na verdade não é o erro, é porque ele sempre recomenda colocar o alt, que é uma, vamos assim dizer, se acaso esta imagem ali no navegador não carregar, ele vai mostrar esse texto alternativo para substituir no lugar da imagem. Então por isso que ele dá essa notificação, para não esquecer esse texto alternativo. Eu vou colocar como icon. E logo abaixo, depois dessa div título, que é o elemento de título, depois do elemento de título eu vou colocar mais uma tag, eu vou chamar de parágrafo. Eu vou colocar conteúdo da seção 1. Então basicamente isso é a nossa primeira seção. E eu vou simplesmente duplicar ela para não ficar enrolando aqui na aula. Então aqui eu vou deixar a seção 1. Aqui eu vou alterar para a seção 2. Aqui eu vou alterar para a seção 3. Agora vamos começar a aplicar os nossos estilos. Então aqui dentro da tag de estilo, já temos os nossos estilos pré-definidos. E agora vamos criar os novos estilos. E eu vou aplicar primeiro para o título. Opa, estou apertando a tecla errada. Então vamos lá, título. Eu vou colocar um background color. Eu vou colocar esta cor. A largura eu vou colocar de 600 pixels. A altura eu vou colocar de 60 pixels. Eu vou colocar um padding. Vou colocar de 11, eu vou colocar 10 pixels para arredondar. 10 pixels. E o box sizing, eu vou colocar o border box, para que o conteúdo não seja expandido para fora, mas sim seja para dentro. Então, border box, beleza. Só isso que nós vamos colocar em título. Agora vamos colocar no nosso parágrafo. Vamos seletar pela própria tag, que é o P. Vamos colocar a largura também de 600 pixels. Vamos colocar um background color de essa cor, FA, que é um quase branco. Esse é o background color. Agora vamos colocar também um padding, vamos colocar de 20 pixels. E claro, não esquecer do box sizing. Eu acho que devia ser integrado no padding esta propriedade, porque sempre que aplicamos o padding, temos que colocar o back sizing para não expandir o conteúdo para fora, mas sim para dentro. Então, border box. Aplicar essas propriedades de título e parágrafo, vamos visualizar na tela o que está acontecendo. Vamos atualizar. Então podemos ver que já está criado aqui os nossos elementos. Está aqui, claro que está um pouquinho desorganizado, mas nós vamos organizar tudo ele. Vamos deixar oculto aqui o nosso conteúdo. Com certeza não está aparecendo verdinho porque eu devo ter errado aqui no código. Então vamos voltar na nossa IDE. Provavelmente aqui, ó, diz que estava errado. Então é uma cor hexadecimal. Então é 2.0. Agora apareceu certinho. Então vamos ver se está funcionando. Vamos atualizar. Então apareceu aqui o verdinho do título. E é isso que nós queremos. Agora o que nós temos que fazer, vamos organizar essa parte de título. Deixar o título aqui mesmo, mas só que o ícone vai ter que ficar aqui nesse canto direito. Para fazer isso é bem simples. Então vamos aqui na propriedade do título e vamos colocar propriedades flexbox. Display, flex, eu vou colocar align items, eu vou colocar no centro. Agora o justify content, eu vou colocar space between, porque quando o align items, ele vai centralizar na vertical, mas o justify content space between, ele vai separar os nossos elementos. Então cada um vai estar em um canto, um vai estar na direita e o outro vai estar na esquerda, beleza? Então por isso que eu coloquei justify content space between. Se você não entende as propriedades flexbox, não tem problema, porque nós não vamos entrar em detalhes nesta aula. E eu vou criar sim uma aula específica explicando em detalhes como funcionam as propriedades do flexbox, beleza? Vamos no nosso navegador, vamos ver como é que está ficando. Ó, então podemos ver que já foi organizado aqui todos os nossos elementos. O título está onde deve estar,
temos o nosso ícone, eu vou já redimensionar ele, e temos os nossos conteúdos. Agora vamos redimensionar o nosso ícone. Aqui logo abaixo das propriedades do parágrafo, vamos colocar o título IMG, para seletar apenas a imagem que está dentro das seções. Eu vou colocar a largura de 25 pixels. E o que eu vou fazer também? Quando nós passamos o mouse sobre o título, eu quero que altere o cursor do mouse. Então eu quero que apareça aquela mãozinha para nós entendermos que ali é uma opção de clicar. Então o que eu vou fazer? Aqui em título eu vou colocar cursor e pointer. Então toda vez que eu passar o mouse sobre o título, ele vai aparecer este cursor, beleza? Então vamos ver na tela como é que está ficando. Vamos atualizar. Podemos ver que ao passar o mouse ele já mudou o nosso cursor e apenas está selecionando aqui no nosso título, porque é a única opção que nós temos para clicar. Então podemos ver que já está bacana aqui os nossos estilos. Pois bem, toda a parte de estilização já está terminada. Então o que temos que fazer agora? Agora é entrar na parte do JavaScript, é onde que vai acontecer toda a mágica, é onde a pessoa clica, ele vai mostrar o conteúdo e ao clicar novamente ele vai ocultar todo este conteúdo. Mas nós precisamos aplicar alguns estilos. Então vamos aqui na parte do CSS, vamos aplicar o show. Se caso a tag de parágrafo tiver a class show, então o que vai acontecer? Ele vai estar com o display block, ou seja, ele vai estar visível. Agora se ele tiver com a class hide, então o que vai acontecer? Então o display vai ser none, vai estar oculto. Então é basicamente isso que nós vamos fazer, vamos alternar essas duas classes. Pois bem, criada essas propriedades de show e hide, então nós temos que fazer é ocultar todos os nossos parágrafos. Então vou acrescentar aqui mais uma classe nos nossos parágrafos, vou aplicar todos eles de uma vez só, vou colocar class, colocar hide. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que foi oculto todos os nossos conteúdos. E agora o que temos que fazer é aplicar o nosso efeito de clicar e mostrar o conteúdo. O que basicamente nós vamos fazer? Deixa eu inspecionar o nosso código. Então aqui temos nossa seção e aqui temos o nosso título e aqui está como display none. Então podemos ver, e se eu tirar display none, ele vai mostrar todo o nosso conteúdo. É basicamente isso. Clicou, ele tira o display none e vai aplicar a class show. E se quiser, nem precisamos aplicar a class show, porque assim que eu desativo o display none, ele já vai mostrar o nosso conteúdo. Mas vamos fazer completo para não ter erro, beleza? Mas antes vamos entender qual é a lógica. Então temos aqui a nossa seção com o nosso ícone, bem simples. E o que nós vamos fazer? Ao clicar, nós vamos chamar o evento onClick para chamar a função click acordeon, que vai enviar algum parâmetro. E aqui neste caso eu estou enviando o parâmetro 0. E falando de parâmetro, eu vou deixar aqui no card para você ver um vídeo onde explica em mais detalhes sobre parâmetros, beleza? Então, ao clicar nessa seção, nessa parte de título, ele vai seletar o elemento pai, que no caso eu cliquei em título, mas ele seletou o elemento pai. E para seletar o elemento pai, nós usamos o parent element. Então ele vai seletar a seção inteira. E ao seletar o elemento pai, eu vou fazer uma busca do último elemento filho, que nós usamos a função lastElementChild, e depois nós vamos fazer uma verificação se existe uma classe que tem por nome de hide. Se tiver essa classe com o nome de hide, então o que nós vamos fazer? O class name agora ele vai passar a ser show. E assim o que vai acontecer? Vai mostrar todo o nosso conteúdo. É bem simples o que nós vamos construir. E para fazer o inverso é a mesma coisa. Nós vamos fazer uma verificação. Se tiver o hide, ele vai mostrar, se for verdadeiro isso, se tiver essa palavra hide, então ele vai mostrar. E se acaso não houver, ele vai ocultar este elemento. E claro, juntamente com este efeito, nós podemos ver que o ícone ele vai sofrer uma pequena rotação de 90 graus. Então é basicamente isso a lógica do efeito acordeon. Então vamos aqui no nosso código. Depois dos nossos estilos, eu vou criar uma tag de script. Mas antes de digitar o nosso script, vamos adicionar aqui em título o nosso evento de clique. Então eu vou clicar aqui, vou clicar aqui também, vou aplicar os três de uma vez só. Então vai ser o evento onClick. E falando sobre os eventos de mouse, eu tenho uma aula específica somente ensinando todos os eventos de mouse que você pode usar aí nos seus projetos, beleza? Então clique acordeon. Depois eu vou adicionar aqui os parâmetros, mas vamos fazer um teste dessa forma primeiro. Então eu vou adicionar todos os nossos parâmetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar function. E qual que é a função? Eu clique acordeon.
agora o que eu vou fazer? Agora vamos criar um script somente para exemplo. O que eu vou fazer? Document get elements by class name. Eu vou seletar o nosso título. E como temos vários títulos no nosso corpo HTML, então eu tenho que declarar aqui qual é a posição que nós queremos. E o que eu vou fazer? Eu vou seletar o elemento pi, que é o parent element. E vou aplicar um estilo nesse elemento pi, que é a nossa seção. E eu vou colocar um background color. Esse background color vai receber esta cor. Simplesmente estou seletando aqui o elemento filho e depois eu vou procurar o elemento pi e aplicar os novos estilos no elemento pi. Então vamos voltar no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que ao clicar no nosso elemento, ele aplicou aqui no elemento pi. E o elemento pi começa daqui e vai até aqui, beleza? Então por isso que aplicou esta cor. E se nós clicarmos no segundo? Por enquanto ele está seletando apenas o primeiro. Aqui ele está aplicando o evento, mas ele está seletando apenas o primeiro. Porque aqui no nosso código podemos ver que nós especificamos que queremos somente o primeiro. Então o que nós temos que fazer? É adicionar o parâmetros, como nós vimos aqui na apresentação, com a lógica de como vai funcionar. Então nós temos que seletar de acordo com o título que está sendo clicado. Então o que nós temos que fazer? Então vamos aqui no nosso evento de clique e vamos adicionar o parâmetro. Aqui no primeiro, como ele é o primeiro, sempre começa com a posição 0, e depois a posição 1, e depois a posição 2. E agora aqui dentro de parâmetro nós temos que captar aqueles valores. Eu vou colocar o valor t. E agora aqui nós não podemos especificar qual elemento que eu quero seletar. Então ele vai ser alternado também de acordo com o parâmetro que está sendo enviado. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então clicamos no primeiro, ele seletou o elemento pi. Clicamos no segundo, ele seletou o segundo elemento. E o terceiro, então podemos ver que está funcionando a seleção do elemento pi. Pois bem, agora antes de nós aplicarmos o efeito mesmo de mostrar o conteúdo e rotacionar o item, vamos entender um pouquinho sobre como seletar as nossas classes através do JavaScript. Então como que nós fazemos a seleção? Então temos aqui um exemplo de 3 seções. Eu coloquei um exemplo aqui de que todas elas vão receber o mesmo valor de class. Então para seletar esta class, o que nós podemos fazer? Document get elements. Não podemos esquecer do get elements, tem um L no plural porque podemos ter várias classes e colocamos o nome desta classe. Se eu pedir para mostrar isso na tela, o que vai acontecer ali no nosso console? Ele vai mostrar os 3 elementos que foi seletado, porque nós temos vários elementos com a mesma classe. Então ele vai mostrar a posição 0, posição 1 e posição 2 e vai mostrar ali a quantidade, que no caso é o length. Então o que nós temos que fazer para seletar apenas um elemento específico? Simplesmente nós fazemos isso, nós colocamos a get elements by class name, colocamos o nome desta classe e em seguida nós colocamos a posição, então ele vai selecionar aquele elemento. No nosso caso ele está seletando o segundo elemento, porque podemos ver ali que em HTML collection ele vai começar com 0, depois com 1 e depois com 2, sempre as posições começam com 0. Então, quando nós colocamos a primeira posição, o número 1, ele vai aplicar no segundo, porque é ele que vai ser o número 1 da posição, beleza? Então, é desta forma que nós seletamos class através do JavaScript. Então, agora vamos aqui mudar o nosso código. Então, eu vou colocar uma variável pi, vou apagar tudo isso aqui. Por quê? Porque o que eu quero fazer, eu apenas estou seletando o elemento pi, que é a seção. Em seguida, eu também vou seletar o nosso conteúdo. Então, vou chamar de conteúdo. E o conteúdo está na onde? Podemos ver que nós seletamos aqui, porque foi clicado aqui, seletamos o nosso título, mas ele está buscando o elemento pi. Ele seletou aqui. E agora nós temos que buscar o nosso conteúdo. Então, podemos ver que esta tag, a tag p, que é de parágrafo, ele é o elemento filho. E ele é o último elemento filho. Então, o que nós temos que fazer? É colocar o pi, em seguida last element child, ele vai colocar, seletar o último elemento, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação usando class list, ele vai verificar as classes dos nossos elementos, e ele vai verificar se contém o valor hide. Se nós pedimos para mostrar isso no nosso console, o que ele vai mostrar? Apenas se é verdadeiro ou falso. Se não encontrar, ele vai mostrar false, e se for verdadeiro, ele vai mostrar true, beleza? Então vamos fazer um teste. Vamos aqui no console.log, então conteúdo. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar aqui, vamos inspecionar o nosso código.
Então vamos aqui no console, eu vou clicar no primeiro, então ele mostrou true. Então sempre que eu clicar, ele vai mostrar se é true ou não. E como aqui eu não estou fazendo nenhuma mudança da nossa classe, então sempre ele vai mostrar que é true. Então é basicamente isso que nós vamos fazer. Se tiver true, ele vai mudar a nossa classe. Então o que nós temos que fazer agora é fazer uma comparação. Então temos aqui o nosso conteúdo. Agora se for igual a true, se esta condição for verdadeira, ele vai fazer essa verificação. Se tiver o hidden, então vai ser a condição ser verdadeira. E aqui nós vamos seletar o último elemento filho, last element child. Agora o class name será igual a hide. Opa, deixa eu mudar, não é igual a hide. Ele vai ser agora igual a show. E se acaso for outra condição, o que ele vai fazer? Vamos seletar o último elemento novamente. Element child. Agora a class vai ser name. Bem simples. Então vamos entender mais uma via lógica. Ele vai fazer a verificação. Esse fato de eu ficar repetindo toda hora é de propósito mesmo. É para que quanto mais eu repito o que eu estou falando aqui, então mais você vai reter tudo que eu estou ensinando. Aqui ele vai seletar o último elemento e se tiver a class com o nome de hide, se for verdadeira essa condição, ele vai mudar essa class para show. Agora se acaso não tiver, com certeza essa class vai ter o show marcado. Então ele vai fazer ao contrário, ele vai adicionar a class hide. Então vamos ver ali no nosso navegador se realmente está funcionando. Vamos atualizar. Então podemos ver que agora está mostrando a nossa seção, no conteúdo da nossa seção. Olha só que bacana que ficou. Agora já está funcionando. E agora o que falta é aplicar a rotação no nosso ícone. Vamos lá no nosso código. Então o que nós temos que fazer é vamos adicionar uma class para todas as nossas imagens. Aqui temos os nossos ícones. Eu vou chamar de class icon. Vamos fechar esta class para seletarmos apenas as imagens de ícones. E agora aqui dentro eu vou fazer esta mudança da rotação do nosso ícone. Então se for verdadeiro, o que vai fazer? Aqui no caso ele está mostrando o conteúdo. Como a setinha está para o lado, no seu caso está desse lado, ao clicar ele vai ter que mudar para baixo, um ângulo de 90 graus. Então, antes de fazer isso, vamos seletar a nossa imagem. Então, vou colocar var img document get elements by class name. Por que eu estou aplicando pela class? Porque temos vários elementos com a mesma class. Então, vamos colocar o ícone. E qual vai ser a imagem? Vai ser de acordo com o parâmetro que vai ser enviado aqui. Então, ele vai ser tanto para o título e quanto também para o ícone. Então apenas aqui seletamos a nossa imagem e agora a mágica vai acontecer aqui dentro. Então o que nós temos que fazer é pegar a nossa imagem e eu vou aplicar um novo estilo para ela. Transform, e para aplicar a rotação nós colocamos rotate. Basicamente assim, só vou digitar aqui. Rotate 90 deg. Opa, deixa eu apagar, 90 deg. É dessa forma que nós aplicamos o nosso rotate, mas só que temos que fazer o seguinte, temos que concatenar o 90 para que venha funcionar certinho. Então, basicamente isso que nós estamos fazendo, rotacionando a nossa imagem em 90 graus. Se você ainda não entende sobre o Rotate, eu vou deixar aqui no card também o link onde eu explico mais sobre o Rotate e sobre perspectiva também, beleza? E agora aqui no nosso, ao contrário, o que nós temos que fazer, se acaso não entrar nessa condição, o que temos que fazer é o inverso. Aqui vai deixar assim mesmo, aqui colocar o valor 0. Bem simples, se for verdadeiro, então aqui nós vamos mostrar o nosso conteúdo e vai aplicar a rotação no nosso ícone. E se acaso não for verdadeiro, ou seja, ele vai inverter. Ele vai ocultar o elemento do conteúdo e vai aplicar o rotate 0 para voltar à sua posição inicial. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que o ícone já foi aplicado aqui a rotação. Então todos os ícones estão funcionando perfeitamente, olha só que bacana. Agora, para deixar esse efeito mais suave do ícone fazendo essa rotação, podemos fazer o seguinte, vamos aqui na nossa imagem, Transition, e vamos colocar, eu vou colocar 1 segundo somente para teste. Então vamos lá no nosso navegador. Então podemos ver que já está aplicando um efeito bacana aqui no nosso ícone, olha só que interessante. Ele já está fazendo essa rotação, mas claro que a gente não quer nesta velocidade. Então vamos lá alterar. Vou colocar de meio segundo, acho que vai ficar bom. Vamos ver no nosso navegador. Vamos atualizar. Agora ficou bacana o nosso efeito. Pronto. Já está criado aqui o nosso efeito de acordeon.
mas esta é a primeira parte e na próxima aula nós vamos fazer o seguinte: se estiver apresentando um conteúdo, ao clicar no outro, ele é que tem que ocultar o primeiro. Esse é o efeito mais bacana ainda para o acordeon. Então espero que você tenha gostado desta aula. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. E claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. E também não esqueça de deixar o seu like. Quando se inscrever, do lado vai aparecer um sininho para você ativar as notificações. E assim o YouTube vai te avisar quando eu publicar uma nova aula. Então não esqueça de ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante. Então eu te espero na próxima aula, na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, aqui nesse mesmo canal. E eu estarei notificando tanto no e-mail, quanto no Telegram, quanto no Instagram, sobre quando eu divulgar esta nova aula, beleza? Então por hoje é só, fui e até a próxima.